paz do Senhor, caros amados irmãos em Cristo Jesus, estamos chegando para trazer o podcast da lição de número 12 da série de adultos, da faixa de adultos, da EBD, onde nós estaremos aprendendo mais uma das nossas lições. Aqui é o Departamento de Ensino e Educação Cristã da Assembleia de Deus em Natal. E nós estamos aqui para trazer nessa lição, nesse podcast, o comentário, o subsídio da lição de número 12, Imersos no Espírito nos Últimos Dias. O texto áureo diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. E a verdade prática fala que o rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. E nessa lição de hoje, nós temos a grata satisfação e alegria de ter conosco o professor Otoniel Félix e a professora Amilde Prachedes. A paz do Senhor, professor Otoniel. Pai do Senhor, pastor, professor João, Pai do Senhor, irmã Amilde. Estamos aqui mais uma vez, para a glória de Deus, agradecendo a oportunidade. A paz do Senhor, professor Amilde. Pastor Otoniel, pastor João. Que o Senhor nos ajude, né, nesta audição, né, deste podcast, e abençoe também a audiência, que possa ser beneficiada com aquilo que vão ouvir de nós. Paz do Senhor a todos. Muito bem, graças a Deus. Então, vamos agora iniciar essa lição. Essa lição, ela, graças a Deus, nós passamos por alguns momentos de transitando pela ascensão, a queda do povo de Deus, né? E nós seguimos com Ezequiel, nós vimos que o povo de Deus, ele havia pecado, né? O pecado era de tal forma que entrou no próprio templo, né? A glória de Deus ainda estava no templo, mas em virtude da idolatria, das práticas idólatras do povo, a glória sai do templo. A glória saindo do templo, agora, o que acontece? Deus permite e usa os babilônios, né, para invadirem Israel, Judá, precisamente. É destruído, o templo é destruído, a glória de Deus já tinha ido embora, o templo é destruído, o povo é levado cativo, e agora Ezequiel está no vale, às margens do rio, né? E às margens daquele rio ele tem uma visão, e naquela visão ele pronuncia tudo isso. Depois o que acontece? Os inimigos de Israel são destruídos, né? Og e Magog, né? Teve aquela lição, um conteúdo bastante difícil até, eu reconheço, confesso, né? Foi uma desafiadora aquela lição, mas vimos, né, que eram os inimigos do povo de Israel, foram destruídos. Depois nós vimos o vale de ossos secos, que era o povo de Deus sendo restaurado, né? O povo de Israel sendo restaurado, a diáspora, né, estava se findando, e agora o povo estaria voltando, e vai voltar, né? Profeticamente, escatologicamente, o povo vai voltar para a sua terra. E aí, nas últimas lições, o que é que nós vemos? Na lição de número 11, nós vimos aqui que o Senhor, ele mostra para Ezequiel um novo cenário, né? Um cenário da visão do templo restaurado, né? E a glória de Deus voltando para o templo, né? E depois dessa visão maravilhosa que ele tem, aí é uma alegria para nós, né, irmão? Vemos Israel voltando à comunhão com Deus, voltando à unidade com Deus, voltando a essa alegria com Deus. E a lição de hoje vai trazer justamente, depois dessa retomada, né, na lição 11, nós vimos isso, né, na semana passada, e agora nós vamos ver que, nessa lição de hoje, nós vamos ver, precisamente, depois da divisão do templo que Israel teve, houve também a divisão das terras, né? As divisões das terras começa já no capítulo anterior, vemos a divisão das terras entre as tribos, né? Quando acontece a divisão das terras, acontece um hiato nesse texto, que é como se fosse um parêntese que Ezequiel abre, aqui no capítulo de número 47, que é o texto que nós vamos fazer referência agora, que ele faz uma
um intervalo, nesse intervalo, né, ele deixa a narrativa da distribuição das terras e agora, lá na frente, ele vai tomar essa narrativa depois dessa visão, que é como se fosse uma linguagem poética, né? Agora, ele deixa a narrativa e vai trazer uma linguagem poética, trazendo agora a visão do templo, Isso. né? E naquela visão do templo, depois da visão do templo, ele vai ver o fluir das águas do trono de Deus, né? Das bases, dos umbrais Isso. da casa do Senhor, né? Do templo do Senhor. E eu convido a nossa irmã professora Amilde para trazer essa introdução, irmã Amilde, e apresentar a introdução da lição e aquilo que nós vamos estudar hoje. Na paz do Senhor. A paz do Senhor para os amados irmãos que estão na nossa audiência. Nós hoje, como já foi dito, vamos trabalhar a lição número 12, né? Cujo tema é Imersos no Espírito nos últimos dias. Esta lição ela faz parte do último bloco de oráculos de Ezequiel, que desde o capítulo 33, ele vem anunciando a restauração do povo de Deus. No capítulo 36, fala da restauração espiritual, da libertação do pecado, quando o Senhor vai derramar água pura sobre eles, né? Já trabalhamos a volta deles para a terra, aí na terra, quando eles estão na terra, o Senhor vai trabalhar a restauração espiritual, que é a libertação do pecado. Eles foram curados da idolatria no cativeiro, mas continuaram fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Hoje, se sabe que até passeata gay lá pelo Israel tem, né? E eles conhecem a palavra, conhecem os mandamentos do Senhor, e é um povo que Deus escolheu para manifestar a sua glória ao mundo. E por isso que eles passam por esse processo de sofrimento e purificação durante esses séculos todos. E o Senhor prometeu que eles estariam na terra, não sairiam mais de lá, mas que ainda iriam passar por um processo de purificação. Quando a gente estudou Gog e Magog, a gente viu que já é um termo de juízo ali também, na terra de Israel. E nesta lição de hoje, a gente trata mais da parte espiritual. O nosso mestre dos mestres, o Senhor, ele dá lições interessantes. Ele parte do concreto para o abstrato, né? Ele dá lições bem concretas, assim, de coisas físicas. A gente vê que a palavra de Deus, ela fala tanto no sentido físico como espiritual. Existe a restauração da terra e existe a restauração do povo que vai habitar na terra. Porque o Senhor é santo e ele sempre exigiu a santidade do seu povo. E conforme está escrito no capítulo, no livro de Daniel, vai haver guerra até o final. Vai haver guerra até o final dos tempos, até quando o Senhor implantar o seu reino milenar ou milenar, né? Mas nessa lição que nós vemos hoje, na primeira parte dos versículos que foram escolhidos para texto da lição, ele trata destas águas purificadoras, né? As águas que fluem de debaixo do umbral da porta do lateral do templo, né? Ela flui por debaixo do umbral, quer dizer, no limiar da porta. É aquela porta principal. A oriental é a porta principal. É por onde o Senhor saiu, a glória dele saiu nos templos antigos, né? O templo antigo que foi destruído e que foi visto lá no começo do livro de Ezequiel, que o Senhor mostrou a Ezequiel a glória saindo do templo. Depois que foi destruído o templo, e nesse novo templo, que é um templo que a gente sabe que vai ser no milênio, não vai ser um templo agora, na restauração. Israel pretende construir, não é?
Eles pretendem construir, dizem que já existe muita coisa, muito material já preparado para esse templo, mas, pelo que a gente tem visto na palavra de Deus, este templo aqui, que se refere a Ezequiel, é no milênio, e ele tem dimensões diferentes, dimensões grandes. E, inclusive, agora, ele não viu tudo, não é? Porque Deus também não... A parte interna do templo, o santuário também vai ser tudo diferente. Vai ser tudo diferente porque o Senhor disse que faria um novo concerto com Israel, né? Um novo pacto, não como aquele que foi feito com os israelitas lá no deserto, e que eles quebraram o concerto e vieram fazendo tudo quanto não agradava ao Senhor durante toda a vida. Então, nós vemos nessa primeira parte esse rio que surge maravilhosamente e que ele não é falado apenas por Ezequiel. Deus revelou também esse rio a Joel, revelou a Zacarias, e Zacarias fala de uma forma diferente, porque ele disse, não fala só da banda que vai para o Oriente, ele fala da banda que vai para o Ocidente. O rio vai para o Mediterrâneo, essas águas vão para uma parte vai para o Mediterrâneo ocidental, e a outra, Zacarias 14:8, né? Isso. E a outra parte, é essa que Ezequiel está mostrando, é a oriental. É a que vai purificar e sanar as águas do Mar Morto, não é? Isso. Aqui é a parte física, Deus mostrando a restauração física, não é? Da terra. A terra que foi amaldiçoada, inclusive ali naquela região do Arabá, tem uma das partes ali estava, e se diz que é justamente dessa parte do Mar Morto, que é a depressão mais profunda da Terra, né? Cerca de quase 400 metros abaixo do nível do mar. Isso. Estava ali Sodoma e Gomorra. É uma cidade próspera, que Ló até se embeveceu pela paisagem, não é? Bonita, muita fertilidade. E o Senhor até falou, através de um dos profetas, que o problema de Sodoma foi fartura de pão, né? E a soberba deles, que não quiseram se submeter ao Senhor, não reconhecendo que tudo vem dele, tudo vem do Senhor, né? E essa segunda parte, que é justamente mostrando o efeito milagroso, né, das águas que vinha sarando, porque onde há água, há também vida, não é? Isso. Nós percebemos, olha, as ligações da palavra, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz a palavra que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. E Pedro diz que tudo surgiu da água e subsiste pela água. É o poder de Deus, o poder da palavra, né? A palavra do Senhor que vivifica. E o Espírito do Senhor, quando ele é enviado à terra, o Salmo 104 diz assim, envias o teu Espírito e foram criados, né? Tudo é renovado. A gente, quando anda pelo sertão, que está tudo seco, é aquela coisa cinzenta, feia, né? A paisagem triste. Mas quando Deus dá gosto da gente ver, né? Tudo vê a vida, os passarinhos voltam, né? Os animaizinhos se alegram com as bênçãos do Senhor. E aqui nós vemos a bênção do Senhor na terra de Israel, revitalizando aquele vale ali que vem desde a Mar da Galileia, passa pelo Rio Jordão e desce até o Mar Morto. É a região do Arabá. É um vale profundo. E que no tempo do milênio a gente vai saber que aquela região da Judéia, que é uma região muito seca, região desértica, tem até na nossa lição aqui, fala sobre um dos versículos que fala do Engedi, que é uma das cidades da Judéia, que é como um oásis. É um oásis. Engedi significa fonte dos cabritos, né? E tem Englaim, no versículo 10, fonte dos bezerros.
Agora, Eglaim já é mais abaixo, né? Já é mais próximo do Mar Morto. Muito bem, professor. E o Senhor promete que tudo ali vai virar um oásis, tudo vai reverdecer. O Senhor mostrou ao profeta as águas que iam surgir fininho, né? Ia ficando mais caudaloso, ia aprofundando, ia ficando mais profundo, e chegou um ponto que ele não poderia mais atravessar a pé, sim, a nado, e o anjo que estava com ele o trouxe de volta às margens, e ele viu as árvores frutíferas. Muito bem, professor. Muito bom. Tudo revitalizado pelo poder do Senhor, né? Amém. Coisa linda. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Vamos agora convidar o professor Otoniel para trazer o primeiro tópico, e a lição de hoje traz 3 aspectos, né? Um aspecto escatológico, né? Um aspecto também escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, né? Temos um aspecto também pneumatológico, que é a doutrina, né? Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, né? E o terceiro item tem a relação que a professora Amilde já descreveu muito bem, né? Que é a parte geológica, né? A geologia, a formação da Terra, a estrutura da Terra naquele momento, né? Isso. A estrutura da Terra naquele momento. E assim nós vamos passar para o nosso professor Otoniel para trazer a parte escatológica da lição de hoje, que é o item 1, professor Otoniel. Como já foi dito pela nossa irmã e nós aqui, o senhor também, e o professor João, no início, a lição era um tanto quanto assim, um pouco, vamos dizer assim, um pouco complexas, porque ela envolve vários aspectos, né? A primeira delas é que a gente tem que fazer sempre temos que fazer uma ligação entre as lições em si, né? A lição de número 11, no caso a 12 agora, e a anterior a 11 e a 10, elas estão interligadas, e quando nós chegamos justamente neste trecho, o título nosso é Imersos no Espírito e nos últimos dias, e quando chegamos neste trecho do capítulo de número 47, versículo 1 ao 2, nós estamos já chegando ao final da própria lição, já entrando na última parte ali da nossa própria, da lição em si, né? E do próprio livro do profeta Ezequiel, e analisando como essa é uma lição que ela, na verdade, dá continuidade à lição anterior, que traz a visão do templo no milênio, que foi ali entre os capítulos 43, versículo 1 ao 12, nós observamos que, em meio a tudo isso, nós temos aqui uma restauração completa, né? Espiritual, como foi bem falado já aí, restauração completa, essa nova forma de adoração a Deus que deveria ser. E quando nós observamos esse aspecto da lição, o comentarista, o pastor Ezequiel Soares, vai dizer que justamente ele vai trazer esse aspecto que nós chamamos de escatológico, onde ele vai trazer a relação com o milênio, e ele faz aqui uma distinção com a visão do apóstolo João, que ele refere-se os últimos dias, na verdade, o mundo vindouro. O mundo vindouro, a verdade é essa. A palavra é essa, o mundo vindouro. Não confundirmos a visão que o apóstolo João teve com a visão que o profeta Ezequiel teve. Não podemos fazer essa confusão, porque um vai referir-se, de fato, ao período milenial. E o apóstolo João ele vai fazer referência ao mundo vindouro, ao mundo onde nós vamos morar com o Senhor Deus para toda a eternidade. Consequentemente, quando ele fala a respeito dessa relação escatológica e do período do milênio, nós devemos analisar aqui algo que nós chamamos de pré-milenismo. Existe a questão do pré-milenismo e também o pós-milenismo, né? Uma vez que nós somos pré-milenistas, nós acreditamos, e de acordo com a própria lição do profeta Ezequiel, acreditamos que haverá um milênio literal de 1000 anos, diferentemente de alguns que são amilenistas, eles não acreditam que haverá nem milênio. Na verdade, a interpretação é diversa. E o pós-milenismo também cai nessa ideia também, que seria de um tempo sem milênio literal, como nós dizemos. O comentarista da lição ele vai trazer esse aspecto escatológico em primeiro lugar, para justamente fazer essa diferenciação. Quando ele traz esse aspecto escatológico, ele traz a ideia aqui para nós termos, em primeiro lugar, um contraste entre o que o profeta viu lá na visão do templo de Jerusalém e o que se vê agora nesta visão, certo? E, inclusive, no capítulo, ainda fazendo uma referência com a lição anterior, o profeta lá no anterior,
na lição de número 11, ele quando vê, ele faz referência e menciona a casa de Deus, e nós vamos fazer uma ligação com Isaías capítulo 2, Joel capítulo 3, que também vai fazer a mesma ligação. E interessante que ele aí não vai mencionar de forma direta a cidade de Jerusalém. Então, esse, no aspecto escatológico, é que nós vamos observar, justamente entre esses capítulos aí de número 40 a 48, essas partes em especial. Porque, neste momento, o profeta Ezequiel, segundo a própria lição e segundo a própria cronologia do tempo, Ezequiel vai estar ali por volta ali do ano 573, né? 573, e entendendo que, entre os anos 593, nós sabemos que em 605, a primeira leva, 597 a segunda leva, 593, em 586 nós tivemos uma terceira leva. Mas entre 593 ao ano 570, 571, ou 73, como o pastor Ezequias, inclusive no livro dele ele dá essa referência, nós temos aí um período de tempo onde nós vemos a lição que vai desde o capítulo 14, aquela da justiça de Deus, até esta lição de agora. Como falei, de uma forma geral, ela vai abranger e uma vai se sustentar e vai interpretar a próxima lição. E neste aspecto aqui deste ano em si, porque é importante nós frisarmos, porque nós estamos aqui já no final da própria visão do profeta Ezequiel. Estamos no final da própria visão do profeta Ezequiel. E no fechamento, inclusive, do próprio livro. Por isso que o profeta ele vai trazer também e vai identificar como o que nós chamamos aqui de aspectos escatológicos. E o outro aspecto seria o pneumatológico, ou seja, na lição ele vai fazer referência a essas águas que o próprio comentarista vai trazer o tipo, vamos assim dizer, né? De forma tipológica, ele vai apresentar a pessoa de Jesus e, em especial, a vinda do Espírito Santo. Por que pneumatológica? Pelo fato de pneuma, né, ser espírito, então seria a questão da doutrina do próprio Espírito Santo já sendo apresentada a partir do profeta Ezequiel. Então nós devemos, em primeiro lugar, o professor, quando for dar a aula, acreditamos aqui que, em primeiro lugar, teria que analisar dessa forma a questão literal, profética e também pneumatológica. Então, partindo do princípio escatológico, no subtópico primeiro, onde fala ali Ezequiel aqui na lição e o comentarista vai falar a respeito da nascente do rio, ele vai partir desse princípio e vai trazer a ideia do que do que o pastor Ezequias na lição vai chamar de futurista, a mensagem futurista. Ela é literal e ele também vai dizer que as evidências internas, tanto do livro como externas também, vai dar uma sugestão para a interpretação ser escatológica e também ser literal. Porque o pastor Ezequias Soares, ele comentando essa lição, ele traz esses aspectos. Ele traz esses aspectos para trazer uma cronologia e também, quando ele fala na questão futurista, ele está apontando o aspecto escatológico porque existe algumas correntes chamadas de preteristas, idealistas, histórica e entra futurista. Então, essas escolas de interpretação vai trazer cada uma interpretação para essa passagem. E, inclusive, se o professor tiver o livro do pastor Ezequias Soares, professor que está ouvindo a nossa lição agora, nos assistindo, nos escutando, ele vai tratar sobre esse assunto, desses tipos de escolas e essas interpretações que há. E a interpretação aplicada é a forma como nós também acreditamos, ela seria a futurista, porque ela justamente vai trazer essa interpretação literal, que de certa forma ela vai também incluir a historicista. Porque a interpretação historicista, ela vai trazer não só apenas a questão da história em si, mas ela também traz prenúncios históricos e também que vai desde o cativeiro babilônico até os últimos dias, ou seja, em consonância com a questão profética, nós observamos que, desde o cativeiro da Babilônia, as mensagens de Ezequiel ele vai servir tanto de forma histórica para o povo de Israel, como haverá aspectos escatológicos, fazendo referência à questão do próprio templo em si. E essa passagem da nossa lição, quando ela vai falar sobre essas águas e o guia celestial, ela vai trazer a ideia justamente na verdade, vamos dizer assim, ela vai se desaguar, ela vai desaguar-se justamente na passagem de Jesus
é o que justamente vai estar na nossa lição aqui, na leitura, no texto áureo, no capítulo 7 de João, versículo de número 38, que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão. Porque a maioria dos comentaristas e teólogos eles vão justamente trazer essa ideia de uma interpretação pneumatológica, informando justamente que esses trechos se referem à vinda do Espírito Santo. Porque, em primeiro lugar, a gente analisa a questão literal, a questão que, de fato, Deus está falando a respeito de um templo, porque houve 2 templos, né? O primeiro de Salomão, o segundo, aquele de Zorobabel, que foi remodelado, foi feito, ampliado por Herodes, chamado de Grande, né? E agora, como esses templos não existem mais, haverá, no futuro, um 3º templo. Então, o aspecto futuro, literal, é de que haverá realmente um novo templo em Israel. Só que também ele traz a realidade aqui de um templo que não seria um templo físico, e sim espiritual. Então, um ponto principal aqui, como nossa lição hoje aqui é para trazer justamente subsídios, é para trazer essa ideia de um novo templo que também seria literal, certo? E para concluir essa parte, entendendo-se que justamente quando o comentarista ele vai trazer essa ideia de aspectos pneumatológicos, ele vai trazer a ideia da vinda do próprio Espírito, a presença do Espírito Santo. E quando nós falamos a respeito da presença do Espírito Santo, nessa visão também futurista, nós observamos que ele traz a ideia e ele frisa a respeito da pessoa do Espírito Santo, para que não haja dúvida a respeito do próprio ser. Isso aí, na verdade, nós vamos tratar já mais lá para frente, né? No segundo tópico, que ele vai tratar justamente a respeito dessa pessoa, do Espírito, mas de uma forma geral, hoje aqui, nessa lição, nesse primeiro tópico, nós trazemos essa ideia para que o professor entenda que ele fala de 2 situações, ele se difere do apóstolo João, que está vendo um mundo vindouro, a eternidade, a Nova Jerusalém, e o profeta Ezequiel ele vai estar falando aqui a respeito justamente de uma questão que trará e terá seu cumprimento fiel a partir do próprio milênio. Muito bem. São pontos importantes que nós devemos frisar. Muito bem, professor. Graças a Deus. Então, nós vemos aqui, foi muito bem explorado pelo professor Otoniel a respeito dessas 2 visões, né? A interpretação literal, histórica, né? Que vai acontecer ali no milênio, né? Com a restauração do novo templo, né? Que a professora Milde já citou bem, não é? Para que o povo de Deus veja a glória do Senhor no templo, né? Tanto é que aqui no item 2, né? Tem um guia celestial, que é aquele homem, né? Aquele ser com o caractere de bronze, né, que é o anjo do Senhor, né, um anjo do Senhor que faz com que ele veja o templo, né, e vê a porta do templo que vista para o ocidente, para o oriente, né, virada para o oriente, fechada, né, simbolizando que ali é uma consumação, né, o povo de Deus já estava ali reunido, já estava ali fechado ali, e também nós vemos aqui os novos frutos, né, que bem falou o nosso querido professor Otoniel, a respeito do livro do Apocalipse, né? Fazendo aquela relação sem misturar as tintas, como diz a história, né, professor? Não é nada... Isso. Tem lá a relação do Rio da Vida, né? Vamos só também falar a respeito dos 3 rios, não é isso? Mais na frente. Nós vamos ver a história dos 3 rios, né? E agora vamos falar a respeito das águas, né? Que a água é coisa boa, né? A água é um elemento essencial na vida do ser humano. Sem água, o ser humano não sobrevive, né? E tanto é que tem aquela parábola da história, a história da mulher samaritana, que foi real, né? Não foi uma parábola, que Jesus teve aquele encontro com aquela mulher e aquela mulher buscava água natural, e Jesus prometeu água espiritual, e dali jorrariam, né, do interior do homem águas, né, fontes de água vivas que jorrariam para a vida eterna, né? Então, professor Amilde, essas águas, né, elas vão sendo mostradas ao profeta Ezequiel de que maneira e qual é a simbologia, né, a simbologia do Espírito Santo, e essa imersão nas águas do Espírito. Professor, explica aí para a gente como é esse processo que vai desde a nascente daquelas águas que nasceram no sopé, né, como chama ali na base do templo, né? A umbral, na verdade, é a soleira do templo, né? E a água começou a minar e começou a correr. E como é que foi essa história, irmã? E como
irmã Milde, professora Milde, e como é que se desenrolou a ponto dessas águas crescerem de tal maneira e haver uma imersão nas águas, assim, que simbologia é essa, professora? É um propósito do Senhor que todos nós sejamos cheios do seu Espírito. O Senhor, quando falou com aquela mulher samaritana que pediu água, aquele diálogo, ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aí ela questionou: mas tu és maior do que o nosso pai Jacó, que ele mesmo nos deu o poço e ele bebeu, os seus animais. Aí o Senhor disse: se você beber, quem bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque nele se tornará uma fonte, né? A fonte que salta para a vida eterna. Capítulo 4 de João, né? E nós vemos que João Batista, quando falou de Jesus, também disse: ele disse que ele não era o que batizava com o Espírito Santo, mas Jesus seria aquele que viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. No diálogo do Senhor com Nicodemos, ele também se referiu a esse nascimento da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus, nem ver o reino de Deus. Aqui é falado, tanto a água simboliza tanto a palavra como o Espírito Santo. Porque na carta de Paulo a Tito, é interessante a gente lembrar aqui, quando ele fala da nossa regeneração, porque isso tem tudo a ver com a restauração de Israel, né? Porque Israel ainda não aceitou Jesus. Isso. Israel ainda não recebeu a nova vida que o Senhor queria dar quando veio para isto, né? Veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quanto o receberam, né? Foram feitos filhos de Deus. Então, em Tito, capítulo 3, versículo 5, São Paulo fala uma coisa interessante, que lembra justamente essa questão do Espírito como a água regeneradora. Tito 3 e 5, eu gostaria de ler com os irmãos. 3 e 5. A gente pode começar até do 4, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não somente para com Israel, mas para com toda a humanidade, nós estamos vivendo o tempo dos gentios agora, não é? Isso. Eles, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lá em Ezequiel, capítulo 36, como eu já citei para os irmãos, o Senhor fala através de Ezequiel que espalharia água pura sobre eles, não é? E eles ficariam purificados de todas as suas imundícies, de todos os ídolos, de todos os pecados. E também daria um novo coração, poria dentro dele um espírito novo, um coração, não mais aquele coração de pedra, de incredulidade, mas um coração de carne, sensível, que se compunge, não é? Que teme ao Senhor. E porei dentro de vós o meu espírito, não é? Ele começa jorrando a água, né? Purificadora, da regeneração, da purificação, e depois do vaso purificado, ele põe dentro deste vaso, que somos nós, o templo do Espírito Santo, né, também, quando regenerados, quando renovados, ele põe dentro de nós o seu Espírito, que é o penhor da nossa herança. Não é? O penhor da herança dos santos na luz. E isso ele vai fazer com Israel também. Não é? Essa parte, como nós vemos, que é o segundo tópico da nossa edição, é apontar a implicação pneumatológica da profecia, não é? Uhum. Isso. Esta água que purifica, que regenera e que traz vida. Vida não somente a física, como as águas ali foram saradas e se tornaram viscosas, não é? Aquele milagre, uma abundância de peixe semelhante à do mar Mediterrâneo,
Agora, o Senhor nos mostra também essa imersão que o próprio profeta teria que alcançar, não é? Ele andou um espaço e as águas estavam pelos artérios, estava lá embaixo ainda, nos tornozelos, nos artérios. Depois ele andou mais 500 e foi se aprofundando até não poder, mas não dá mais pé, não é? Ele não sentia mais o chão, o fundo, não é? Não do Espírito, não, professor? Estava nadando. Então, é essa a vontade de Deus para a nossa vida, que nós sejamos cheios do seu Espírito Santo. E nós estudamos um trimestre em que nós reforçamos cada lição falando, nós só podemos vencer o pecado cheios do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. O homem por si mesmo não pode vencer o pecado, não pode vencer a sua natureza carnal. Ele só pode vencer no poder do Espírito Santo. É cheio do Espírito. E é esta vontade de Deus para o seu povo. O nosso textuário, o Senhor diz, não é? Que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu acho que os irmãos têm essa experiência. Quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da palavra, há uma alegria que flui do nosso coração. E esta unção, esta palavra, é quem convence o outro para mudar de vida, né? Os rios de água viva. É a palavra de Deus falada na unção do Espírito, né? Que transforma o pecador. E a igreja precisa se encher nesses últimos dias, não é? Do seu Espírito Santo. O Espírito Santo é ilustrado como água, pois assim como a água é indispensável à vida física, não é? A qualquer ser vivo, também é indispensável para a vida espiritual. E Jesus, quando ele fez aquela parábola das 10 virgens, ele falou que nós deveríamos ter as nossas lâmpadas cheias, não é? Do azeite precioso, que também é o símbolo do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito, com as nossas lâmpadas acesas, brilhando para o mundo, não é? No meio das trevas. O crente precisa brilhar no meio das trevas. O Espírito é indispensável à vida do crente. A água, ela refrigera, refresca. Quando Pedro falou acerca do arrependimento, arrependei-vos, convertei-vos, para que venham os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. E a presença do Senhor é o Espírito Santo dentro de nós. Muito bem. Vivendo a palavra, praticando a palavra, não é? É esse o modo como o crente deve esperar Jesus. Estar imerso nessas águas, nos domínios do Espírito, guiado pelo Espírito, porque todo que é filho de Deus, está escrito na carta aos Romanos, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, é indispensável para o crente imergir. Olha, o termo que é bem interessante aqui nessa lição, né? A palavra-chave é imersão. Temos que imergir no Espírito, nadar nessas águas, né? Buscar mais o poder de Deus, a virtude de Deus para a nossa vida, para que a glória de Deus também se manifeste, não é? Em nós. Jesus disse acerca da sua própria palavra, ele disse, a palavra que vos tenho falado é Espírito e vida. João 6,63. Os irmãos podem conferir. A palavra, se você se encher da palavra, que às vezes a gente fica pensando, como é que eu vou me encher do Espírito, né? Precisa se encher da palavra. Encher da palavra, do conhecimento de Deus, praticar a palavra, e assim o Espírito Santo vai fluir por nós. Né? E a glória de Deus vai ser manifesta ao mundo. Então, precisamos imergir, né, nessas águas. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é uma pessoa, não é? Como ele pode ser uma pessoa e os crentes serem cheios dele? A Bíblia fala, né? Foram todos cheios do Espírito, quando se cumpriu lá no dia de Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo. Porque Joel também fala dessas águas como sendo uma água que sara também todo o ambiente espiritual ali de Israel, né? E
o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 18, ele adverte que nós não devemos nos embriagar com vinho, em que há contenda, mas nos encher É do verdade. Espírito Santo. Cheios do Espírito. Muito bem, Devemos estar pastor. cheios do Espírito. Graças a Deus. Esse ser cheio do Espírito é viver no domínio do Espírito, guiado pelo Espírito, dominado pelo Espírito. Quando você chega num ponto em que as águas não dão mais pé, você não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Muito bom. Essa lição, professora, vai servir de introdução, né? Esse tópico vai servir de introdução para o próximo trimestre, né? E aí, É verdade. Avivamento, né? Então, já estamos dando uma dica, um spoiler, né? Como chama, né? Como o pessoal Uma introdução aí. professor, um spoiler da lição Isso, do próximo trimestre, né? Que é a Viva a Tua Obra, não é isso, professor? Justamente, Isso é muito boa, né? Porque O Espírito interessante é de regeneração, o Espírito é de santificação, né? O É. Espírito é de poder, de virtude Uhum. sobre a nossa vida. Então, todo crente deve desejar de ser cheio do Espírito. Complementa sozinho, que interessante essa relação que o comentarista vai te fazer justamente com esse dos versículos 3 ao 6, né, dessa lição, sobre essa ampliação, como ele diz aqui no tópico 2, implicação pneumatológica. Ele faz essa relação com a pessoa do Espírito Santo. Ele vai dizer, aí você vai achar bem interessante, porque, assim, nós achamos interessante, eu particularmente acho, né? Porque quando se trata justamente dessa questão do Espírito Santo, é um dos temas mais combatidos, né? Porque nós temos algumas heresias aí que vêm dizer justamente que o Espírito Santo, ele não seria um ser pessoal, né? E essa lição, ela vai trazer justamente esse foco importante de nós frisarmos isso. O próprio comentarista vai trazer a ideia de que ele é um ser pessoal, né? E a lição faz referência a ele, inclusive quando ele coloca João capítulo de número 7, versículo 37 até o 39, na própria lição, falando daquela parte que Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, né? E beba. E venha a mim e beba. Jesus está na festa chamada dos tabernáculos, né? Ou seja, naquele momento ali, além disso, havia um ritual que os sacerdotes, eles geralmente faziam, a ponto de trazer água. E diante daquela situação, interessante que nessa festa aí a Bíblia vai dizer que era o último dia da festa, né? Provavelmente podia ser o 7º dia, né? Que apesar de, ainda de acordo com o livro de Levítico, no 8º dia havia ainda uma celebração, mas neste dia, justamente em especial, Jesus vai e clama. E o evangelista João vai dizer que ele falou do Espírito Santo que iam receber aqueles que crescem nele, né? E é bem importante realmente frisar a pessoa do Espírito Santo nessa lição, para justamente não haver erros, né? Não haver erros, porque quando nós falamos do Espírito Santo, principalmente lá no Antigo Testamento, vai haver muitas divergências. Como eu disse, há algumas heresias sobre isso, porque a palavra ruach para espírito, né, no hebraico lá seria vento, pode ser traduzido como sopro, mas também pode ser traduzido como espírito. Só que existe um porém. Quando, por exemplo, Gênesis capítulo de número 1, Gênesis 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Espírito de Deus ali seria justamente esse termo ruach, e esse substantivo chamado de Elohim. Ou seja, sempre que aparece o substantivo junto desse termo, jamais ele pode ser traduzido como vento, força ativa, sopro. Ele vai ser sempre traduzido referindo-se à própria pessoa de Deus. Espírito de Deus. É um ser pessoal. Né? Então, esse termo vai aparecer aí 378 vezes lá no Antigo Testamento. Bem importante, porque, segundo o próprio pastor Ezequias, no livro do profeta Ezequiel, é um dos que falam mais sobre essa relação com o Espírito. 50 vezes, né? 50 e poucas vezes. Isso. É bem importante isso. Vamos trazer agora, então, só para complementar esse tema, lá em Joel, no capítulo 3, no versículo 18, que é uma sinalização profética, né, escatológica, diz assim: e há de ser que naquele dia, né,
Os montes destilarão mosto, e dos outeiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Então, essa é uma profecia, né, escatológica, e também lá em Malaquias, né, ele também fala a respeito desse assunto, aqui, aliás, em Zacarias, no capítulo número 14, no versículo 8, diz assim: naquele dia, e esse dia é o milênio, né, aquele período do milênio, né? Uhum. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental, no estio e no inverno, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Então, Eu queria lembrar sintetizando, nós temos também essa aí aos composição. irmãos o Senhor como fonte das águas vivas. Isso. Jeremias fala em 2:13 que Israel cometeu duas maldades. A primeira, deixar o Senhor, né? Isso. O povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas Duas roupas. que não retêm as águas. Isso. E também no capítulo 17 de Jeremias, o Senhor também fala, através de Jeremias, praticamente a mesma coisa, falando do Senhor como a fonte das águas vivas. E nós percebemos onde foi que Jesus anunciou o seu evangelho? Naquela região ali, da Galileia, do Rio Jordão, não é? João Batista começou ali, Nas margens do rio, né? nessa região do Arabá, não é? É. O vale ali. Muito bom. E o Senhor disse: eu vos farei pescadores de homens. Muito bem, graças Quando a Deus. chamou os Vamos falar, discípulos professor, de pesca agora, ele chamou para ser pescadores de homens. É. Agora, Então, aqui no capítulo 17 de Jeremias, 17:13, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. E Isaías também fala também sobre isso. Do Senhor como a fonte das águas vivas. Isaías 44:3. É interessante que a gente faça essas ligações, não é? Da palavra, para que as pessoas fiquem bem cientes, não é, do poder. Isso. E Jesus, quando ele disse acerca da purificação, quando ele estava ali lavando os pés dos discípulos, ele disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a lavagem da regeneração vem através da palavra. Muito bom, professora. Vamos agora para o tópico 3, né? Eu convidar o professor Otoniel Félix para trazer o contexto da geologia daquela região, né? A professora Amilde, com muita propriedade, já introduziu aquela região ali da Galileia e subindo para o norte, né? E também nós vamos ver, nós citamos agora o profeta anterior dizendo que os rios se dividiam em dois afluentes, né? Um para o oriente, outro para o ocidente. Eu quero convidar o professor Otoniel para trazer essa palavra, né? Já lembrando aqui em Romanos, Paulo diz que a criatura geme, né? A criação geme, né? Esperando a redenção, né? E assim nós mesmos também esperamos a redenção, assim como a natureza, né? Então a natureza vai ser restaurada, né? Ali no milênio, e nós vamos ver agora, então, esse aspecto da abundância das árvores, né? A purificação daquele mar morto, né? Aquele mar com tanta quantidade de sal que de repente vai produzir frutos e vai produzir peixes, né? E a vida vai ser restaurada ali. Que coisa maravilhosa, né, professor Otoniel? Dá vontade de a gente passar a noite toda falando sobre isso, né? Mas o senhor traz umas perspectivas desse assunto que serão bem pertinentes para os nossos professores e nossos alunos. É importante frisar que nessa parte da nossa lição, o comentarista traz, e é importante ler o versículo 7 e o versículo de número 8 da própria lição, que diz: ir tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental
e descem a campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Interessante que a questão geológica em si, a lição está bem explicada, a gente não tem para que estar, né, repetindo o que está na própria lição, mas um ponto importante aqui, o profeta foi conduzido, né, até a nascente das águas vivas e as margens desse rio. E quando ele chega lá, no versículo 7 vai dizer, quando ele chega às margens desse rio, ele vê a abundância de árvores dos dois lados do rio. Né? As águas da visão lá do profeta aparecem como águas milagrosas. Né? Primeiro, fertilizando as áreas que antes estavam estéreis lá desse vale chamado do Arabá. E também, nesse caso aí, ela sara as águas do próprio Mar Morto, né? Isso. O próprio Mar Morto. E vai levando vida. Observe que ele vai levando vida e essas margens. A visão, aí a questão a visão é literal, a visão é apenas idealista? Não, a visão é literal, porque vai justamente demonstrar uma profecia que vai estar justamente imersa no contexto do milênio, né? No contexto do próprio milênio. Porque Ezequiel está vendo de uma forma antecipada esse momento, onde o mar morto, que é chamado de morto por causa justamente da sua grande salinidade, né? A vida em si dos peixes, se você for hoje lá, você não vai encontrar como deveria, mas neste período o profeta vai ver pescadores, peixes reais, vai estar tirando água, ele vai estar vendo esse período aí. E interessante que essas águas vão estar fluindo do próprio templo, né? Ela vai estar fluindo do próprio templo. Isso é importante para justamente demonstrar que de onde vem justamente essa vida. A vida vem do próprio Deus, né? A repartição da terra ocorreu, primeiro ponto. Como ela foi descrita aí no capítulo 45, lá, né? Houve a repartição. E depois, depois que é visto o próprio templo, quando esse templo é visto, então a gente observa aqui que as nações estarão sendo também refrescadas por essas águas. Elas vão vir debaixo do próprio umbral do templo, da casa, que seria o próprio templo. E com isso, ela vai ser transbordada em tal ponto que vai levar essa vida. Essa vida vai ser levada, e com essa vida, o profeta Ezequiel, nessa visão, ele vai trazer uma segunda parte, que também seria até uma interpretativa, né? Do ser celestial, que vai explicar, dizendo como seria tais situações. Aí, eu acho que é importante nós frisarmos bem aqui, que essa questão aqui ela vai trazendo justamente de onde começa esse rio, primeira coisa que a gente deveria analisar, né? Saindo do umbral do templo, versículo 1, o volume dessas águas, como ela vai se tornando, e essas águas vão se avolumando de tal forma que a direção dela, ela vai dar no Mar Morto e fertilizar a terra. Interessante disso é porque o chamado Vale do Jordão, o Vale do Jordão, que também seria árido, deserto, né? Seria deserto, na verdade, essa planície, neste momento que houver essa região aí totalmente, vamos dizer assim, abraçada por essa bênção, que será uma bênção, porque a natureza, como você falou, de acordo com o livro de Romanos, ela está gemendo para ser restaurada. E quando ela vai ser restaurada? É uma questão profética. Ela vai ser restaurada justamente no período do milênio, porque ela cai lá em Gênesis, mas a restauração vai ser no milênio. É assim? Uma vez que ela vai ser restaurada no próprio milênio, é no milênio que nós vamos ter toda essa profecia de Ezequiel sendo de fato cumprida. Por isso que nós dizemos que esse templo ele também seria literal, porque no milênio haverá Cristo reinando nesse templo, sim, de volta para Jerusalém. Toda a vida que sai do próprio Cristo estará abrangendo todas as nações. É onde entra a questão das regiões, é onde entra a questão das árvores. Aí a nossa lição, ela vai trazer essa ideia de árvores que brotam, a abundância de árvores, né? Que seria o primeiro tópico, isto é, primeiro subtópico do tópico número 3, esse contexto geológico aí. Então, essa abundância de árvores, ela terá justamente devido ao quê? Devido essa restauração que há de acontecer nesse período milenial. E a nossa lição ela é bem específica sobre isso, e ela vai realmente dizer que se refere ao período milenial, quando o comentarista vai informar dizendo que a abundância das árvores, no versículo 7, como resultado das bênçãos das águas vivificadoras, aí ele diz, esse quadro é um quadro profético do próprio milênio. Nesse sentido,
nós observamos que as águas seriam levadas para ao mar, e ele vai dizer, serão as águas desse mar chamado de Mar Morto, mar salgado, e haverá toda essa restauração. Isso é algo realmente que vai ser tremendo, porque será uma profecia cumprida de uma forma literal, e acredito que está prestes a acontecer. Muito bem, graças a Deus. Acredito que nesses então... pontos são os pontos principais para nós tocarmos, porque a questão mais, assim, geológica, a própria lição traz, né? Ela traz especificamente, e a gente vamos aqui trazer só o que seria importante para fazer essa ligação. Sim. Muito bem, professor, graças a Deus. É interessante que Isaías fala também sobre isso, né? Isaías 44:3, ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eles vão se alegrar, né, com as coisas materiais, que é literal, né? As bênçãos materiais, a terra restaurada. E uma coisa que a gente pode lembrar também são as dimensões da área sagrada, ali aquela planície de Jerusalém até a Judéia, onde o Senhor tem escolhido aquele lugar para colocar o seu trono, né? Porque o templo, como ele é rei, mas ele também é Deus, né? O governo será teocrático. Ali o templo será também o trono do Senhor, né? Para o reino no milênio. E na nova terra, no novo céu, aí nós vemos também a nova Jerusalém que desce do céu. Tem essa lição do milênio é uma lição concreta, né? Literal, real. Deus vai mostrar para o mundo a diferença de servir a Deus e de quem não serve a Deus. Não é verdade? Eu me lembro, e essa vida só pode vir se realmente vir dele. Só pode ter essa vida, esse renascimento, vamos assim dizer, do Mar Morto ser como era antes, devido justamente ao que o próprio profeta Ezequiel vai dizer na nossa lição. São as águas que saem do templo, ou seja, a vida que vem de Deus. Vem de Deus. Eu me lembro, professor. É interessante que o Mar Morto, as águas do Mar Morto, têm 30% de sal. Sim. Por isso é que ela é muito espessa e nada funda ali, e não se cria nada, porque é muito sal. No mar normal é 3% de sal. Isso, E lá é 30%. Muito bem. Aí faz uma diferença muito grande. Mas o Senhor tem prometido que vai sarar as águas, né? Amém. Do Mar Morto. Vai ser um milagre. Porque Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas. Tem uma coisa que a gente tem que lembrar também, irmãos, que Jerusalém, ali, a região da Judéia, ela é sobre uma falha geológica. Aqueles montes que se levantam ali é uma falha geológica. E está escrito que vai haver terremoto, vai se tornar ali uma planície. E a região sagrada vai ter cerca de 12,5 quilômetros. A região sagrada. Não é verdade? Graças a Deus. Então, nós vamos dando desfecho aqui nesse tópico, né? Dando graças a Deus por esta tão maravilhosa lição. Nós aconselhamos os professores a levarem um mapa de geográfico bíblico, né? Porque aí você pode ilustrar, você pode pregar lá no seu quadro, né? Lá, né? No seu fonelógrafo, onde você usar lá, ou mesmo no seu PowerPoint, lá no seu slide, colocar um mapa, né, descrevendo essas cidades, onde vai passar, onde vai passar mais ou menos os rios, né, tem a cidade de Engedi, lá no norte, temos também, né, o Mar Morto, né, que na verdade é um grande lago, né, e o Mar Mediterrâneo, onde vai descer um dos afluentes e vai desembocar no Mar Mediterrâneo e vai produzir peixes, né, maravilhosos, né, e assim toda aquela região vai ser restaurada, e lembrando também dos 3 rios, pelo menos os 3 principais rios que a Bíblia aponta e se remetem a essa lição, que é o rio do Éden, o Jardim do Éden, né? Que está lá em Gênesis 2, né? Depois nós vamos ver esse rio aqui de Jerusalém, no milênio, que Ezequiel descreve, né? Que é no milênio, que acontece no milênio, esse rio, e o rio também da água da vida, né, que é na Jerusalém Celestial, que está lá em Apocalipse. Muito bem, nós vamos agora convidar a professora Emilde para trazer a conclusão da lição, professora. Já estamos encerrando, né, a lição é boa, muito boa,
Graças a Deus que nós passamos por tantas lutas e dificuldades do povo de Deus e sofrendo junto com eles, porque o professor sofre também junto com o texto, né? O professor sente o texto, né, professor Daniel? Ele Isso. vive a palavra e nós, né, sofremos junto com o povo de Deus, mas agora nos alegramos nesta última lição nossa, pelo menos da participação da nossa equipe este ano, né? E nos alegramos em chegarmos agora e vermos agora a restauração daquele povo, né? Água viva, renovação espiritual, né? E assim, professora, a senhora traz a conclusão da lição para os nossos caros professores da EBD e também os alunos que acompanham o podcast EBD em Síntese. Antes de falar um pouquinho mais sobre essas águas, né? Que a gente vai terminar com as águas, né? Essas águas terapêuticas, né? As águas que fluem do trono do Senhor, que é debaixo da casa, né? Do templo. Lembrar que aquela região da Judéia também, a título de curiosidade bíblica, era a região que habitavam os amorreus e os jebuseus. Os amorreus, o que é amorreu? Habitante das montanhas. É justamente aquela região montanhosa do centro, né, do meio de Israel. E os jebuseus eles só foram vencidos no tempo de Davi. Israel não pôde tomar posse daquela região de Jerusalém por muito tempo, né? Inclusive, Davi começou reinando em Hebrom. Depois que ele conquistou Jerusalém, foi que ele colocou. Porque Jerusalém é um lugar que Deus escolheu para o seu trono, para reinar ali. E tem uma palavra que eu não estou lembrada agora onde é que está escrito, que os olhos do Senhor estão assim, ó, fixos lá, naquele lugar, permanentemente, olhando para lá. E é um lugar muito cobiçado. O anticristo vai querer colocar o trono dele lá, né? Mas o Senhor não vai deixar ele fazer templo dele lá, não, viu? Quando ele quiser fazer, o Senhor vem e derrota, para a glória do Senhor. Então, nós vemos que a característica dessas águas é que ela flui do templo, né, de Deus, e ela dá vida. É como o poder de Deus na nossa vida também, é um poder transformador, não é o poder de Deus que é capaz de nos libertar dos pecados e nos fazer semelhantes ao Filho de Deus. É uma coisa muito grande. Hoje eu li no círculo de oração um texto que eu fiquei pensando, é muito pesado para a gente, mas o Senhor, quando ele cobra algo de nós, ele também tem uma promessa, não é? Para aquilo que ele pede, é porque é possível nele, estando nele, permanecendo nele. O apóstolo São Paulo diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. E o que ele pretende fazer de cada um de nós? Que sejamos semelhantes ao seu filho. Ele, o primogênito entre muitos irmãos, para sermos herdeiros de todas as promessas do Senhor, da sua palavra. As águas terapêuticas do rio da visão de Ezequiel saem debaixo do umbral, e as águas cristalinas que saem do trono de Deus e do Cordeiro, em Apocalipse, apontam para Cristo e o seu Espírito, né? O seu Espírito Santo. E é significativa a presença do rio no Éden, como o irmão lembrou, não é? O irmão João Ribeiro lembrou. Existia correntes, né, no Jardim do Éden ali, 4 que tem 2 rios que a gente nem localiza mais, não é? Quizon, o Eufrates, Tigre e Eufrates ainda se tem notícia deles, não é? Mas aqueles que é do Éden, os outros a gente ainda não os geógrafos ainda não localizaram bem não, esse do Jardim de Deus, né? Mas a gente vê o seguinte, que neste relato, né, do rio, e na visão de Ezequiel, nós vamos, por último, ter a restauração total da terra, como no Éden, e o Senhor fez um jardim belo, bonito, cheio de árvores frutíferas, para que o homem estivesse muito bem lá no meio das árvores, né, no meio do jardim, cuidasse dele,
cuidasse da terra, Deus deu essa responsabilidade para o homem, ele não ficaria ocioso, mas ele estaria ali para lavrar, né, o jardim. Vemos em tudo isso a restauração escatológica, né? Que é aquilo que foi falado no início, né? Temos implicações escatológicas e pneumatológicas. Pelo Espírito de Deus que nós somos criados e recriados, né? Renovados no Espírito. Tanto nós como toda a natureza que ele criou, tudo que ele criou. E Cristo veio para fazer essa restauração. Começou pelo seu santo sacrifício, né? Despojando-se de sua glória, esvaziando-se, né, de toda a sua glória. Amém. Graças a Deus, professor. Então, o sacrifício perfeito, né? Muito bom, graças a Deus. Professor Otoniel trazendo a conclusão, né, sintetizando também algo mais a acrescentar nessa conclusão, professor Otoniel. Acredito que nós já não precisamos mais se estender, né? Já falamos aqui o suficiente, só lembrar que a lição ela foi dividida nesses dois aspectos, o escatológico, em relação ao período do milênio, não fazer confusão com o período que João traz, que seria, na verdade, do mundo vindouro, a lição é bem clara sobre isso, a questão pneumatológica, fazendo referência ao Espírito Santo, aquelas águas que saem do próprio templo, onde o autor da lição, e comentaristas bíblicos também, faz referência a Jesus no capítulo 7, quando ele diz que aquele que crê em mim, rios de água fluirão do seu ventre, disse ele isso do Espírito Santo, aqueles, né, que o Espírito Santo ainda não tinha vindo, então não tinha sido ainda dado. Mas no capítulo 14, segundo o João, Jesus vai dizer que enviaria outro Consolador, né? Outro Consolador, ou seja, não, vamos dizer assim, não era ele que estava vindo novamente. O aspecto da questão da doutrina, da própria Trindade, que a nossa lição também faz referência, está falando em referência a um outro ser, certo? Ser pessoal, no caso, né? E uno na sua unidade, na sua divindade. Ele é um ser pessoal distinto do Pai e do Filho, porque, como pessoa, não entender pessoa como nós entendemos aqui na questão moderna de hoje, né? Um ser humano. Não, ele é um ser pessoal porque ele tem vontade, ele tem desejos, e ele tem os atributos dele, a essência dele é divina. Então, ele seria outro, distinto do Pai e do Filho, mas seria um como Deus. Por isso que também o Espírito é Deus. A lição, ela traz essa implicação desse restauração, e de certa forma a aplicação seria em direção a cada um de nós, a todos aqueles que se dedicam e buscam o Senhor Deus, que podemos ser cheios do seu Espírito Santo, sim, para já em vida aqui na terra usufruirmos da sua salvação e no futuro, neste milênio, nós participarmos também, né? É possível isso acontecer. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar com os irmãos nesse período, no nome de Jesus. Muito bem, professor. Então, as suas considerações finais, né? Essa é a nossa última participação este ano aqui no podcast em Síntese, né? Então, nós vamos antecipar, né? Desejar um abençoado, um Feliz Natal com Cristo, né? Um abençoado Ano Novo para os nossos queridos professores, nossas equipes, né? Do DENEC, também os nossos colegas que fazem também as outras aulas, né? E também os nossos professores e os alunos, de uma maneira geral, professor Otoniel, e em seguida a professora Amilde, mandando a sua saudação final para os nossos queridos espectadores do nosso podcast. Em primeiro lugar, agradecendo, né, a oportunidade de estar com os irmãos, a Deus em primeiro lugar, né? E lembrando que as lições ela também tem que ser muito prática. O título já diz: imersos no Espírito nos últimos dias, ou seja, devemos emergir, e esse Espírito deve ser, na verdade, aquele que nos guia. Ele nos guia para glorificar a Deus na pessoa de Jesus unicamente. Que você, meu amigo, meu ouvinte, aquele que nos assiste agora, entenda isso. Todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém. Amém. Professora? Eu também agradeço, primeiramente, a Deus, né, por me ter concedido esta oportunidade, e também ao nosso pastor Martim, ao nosso pastor Reinaldo, né, que é o diretor do DENEC, que o Senhor continue abençoando este trabalho e levantando mais mestres, né, na palavra, para que possamos ver a edificação da igreja,
possamos ter uma igreja avivada, uma igreja que ande realmente no Espírito, pelo poder do Espírito e na prática da palavra de Deus. Eu também desejo a todos um Feliz Natal, um ano abençoado, porque nós tivemos um ano muito difícil, né? Esse ano, para mim, foi um ano bem difícil. Verdade. Inclusive, a saúde, a minha saúde foi bastante abalada durante todo o ano, mas Deus até aqui me tem sustentado, porque Ele é vida. Inclusive, no capítulo 8 da Carta de Romanos, está escrito que o Espírito Santo vivifica os nossos corpos mortais. Fala da ressurreição e também no nosso viver, porque a vontade do maligno não é que a gente morra. Né? A gente que trabalha a palavra, a gente sofre, não podemos subestimar isso aí. A gente sofre ataques do inimigo para nos deter, para nos fazer desistir, desestimular, né, enfraquecer, mas o Senhor é a nossa força, Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e Ele está sempre nos proporcionando vigor para continuar. Então, que o Senhor encha a sua igreja do seu espírito, que possa ser sempre uma igreja valorosa, poderosa, cheia da virtude de Deus, para anunciar as boas novas de salvação. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, a paz do Senhor, professor Antônio Félix, muito grato a Deus pela sua colaboração contínua aqui, o senhor que faz parte de duas equipes, né, trabalho dobrado, e também a nossa professora Milde Prachedes pelas suas colocações e sua ministração sempre bem profundas e trazendo muito conteúdo para os nossos alunos, e nós desejamos aos nossos queridos alunos, né, mais uma vez, um Feliz Natal com Cristo, um abençoado ano novo na presença do Senhor, e que o Senhor abençoe a todos e que essa lição sirva para que a vossa edificação espiritual, em nome de Jesus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor, Paz do Jesus. Senhor.